Olá, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. Só um instantinho. Então, sobre a origem da vida. Como surgiu a vida no nosso planeta? E temos duas teorias, né? Duas hipóteses. A da biogênese, bio quer dizer vida e gênese quer dizer origem, né? Então, a biogênese diz que os seres vivos surgiram a partir de um outro ser vivo por meio da reprodução. E a teoria da abiogênese. A é prefixo de negação, quer dizer não. Bio é vida e gênese é origem. Então, a abiogênese diz que os seres vivos surgiam por geração espontânea, né? Que sapos nasciam do lodo, que as aves nasciam dos frutos das árvores. Existiam até teorias, né, que diziam assim, eles explicavam nas universidades como você produzia um ser vivo. Eles diziam que você pegava uma camisola de mulher suada, olha o preconceito, né? Nessa camisola você colocava queijo, germe de trigo, você embrulhava tudo isso e jogava num canto escuro de um galpão, né, que ficava fechado. Eles acreditavam que dentro de algumas semanas aquela mistura daria origem a ratos, né? Mas na verdade o que acontecia? Né? Imagine uma roupa suada com queijo e germe de trigo. Né? O queijo e o germe de trigo iriam entrar em decomposição. E o cheiro dessa decomposição atrairiam os ratos. Né? Só por aí já quebraria essa teoria, porque ela é bastante frágil. Só que ela se apoiava na igreja, né? Na época aí era a igreja, vocês sabem que é só dar dinheiro para uma instituição e quão poderosa ela fica, né? Então, a abiogênese é a geração espontânea. Eles acreditavam que a vida surgia a partir de uma força vital, um princípio ativo, né? E aqui, os defensores da abiogênese, que ela era mais antiga, quem é que defendia a abiogênese? Aristóteles, Van Helmont, John Needham e muitos outros, né? Então, a abiogênese era o que vigorava. Acreditava-se na formação dos seres vivos por geração espontânea, a partir da matéria bruta e inanimada. E tinha o pessoal que acreditava na biogênese, que a vida só surgia a partir de um outro ser vivo, que estavam tentando derrubar a teoria da biogênese, né? A teoria da abiogênese. Estavam tentando fazer com que vigorasse a biogênese. Então, a biogênese diz que a vida se origina a partir de outra pré-existente por meio de reprodução. Quem é que defendia a biogênese? Francisco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur. Então, ali como nós falamos, né, no final do século XVI, o médico Van Helmont, né, ele dizia que surgiam ratos a partir de germe de trigo, olha, da roupa suada deixada num canto escuro. Ensinavam isso nas universidades, né? A teoria da abiogênese. Não eram só ratos, olha, baratas lá também eram atraídas. Acreditava-se também, né, como diz aqui, que nos charcos, no lodo dos pântanos, o solo úmido, né, as rochas poderiam dar origem aos jacarés, aos crocodilos, às cobras e os sapos por geração espontânea. Então vamos lá. Começou aí, né? Começaram os jogos, começaram a tentar a derrubar a abiogênese. Quem foi o primeiro? O primeiro foi Francisco Redi, né? Então ele pegou frascos, né, vidros, né, potes de vidro e colocou carne crua. Na literatura você pode encontrar como carne de cobra, carne de peixe. Ele colocou carne crua, né, dentro dos vidros. Deixou a carne lá dentro, olha, dos frascos, alguns frascos ele deixou abertos. E outros frascos ele tampou com uma gaze, um tecido bem fininho que impedia a entrada de insetos, né?
A carne, ela entrou em decomposição, porque a decomposição ela é provocada pela ação dos micro-organismos, os alimentos que vão, os micro-organismos que vão se alimentar daquela carne, né? As bactérias e os fungos. A carne entrou em decomposição nos frascos abertos e entrou em decomposição nos frascos fechados também. O cheiro dessa decomposição atraiu as moscas, que nos frascos abertos entraram dentro dos frascos e colocaram os seus ovos. Botaram os seus ovos. E hoje nós sabemos, né? Através desse experimento descobriu-se que, né, o ovo da mosca, do ovo vai se transformar na larva, a larva se transforma na pupa e a pupa dá origem ao inseto adulto. Descobriu-se isso por meio desse experimento. Então a mosca entrou, botou seus ovos, né? E os ovos eclodiram e formaram as larvas, aqueles bichinhos, as larvazinhas, tudo aqui dentro do vidro, né? Ficaram tudo aqui dentro do vidro, essas larvazinhas. E no frasco tampado, né, que estava aqui protegido, é claro que as moscas foram atraídas, elas foram atraídas, mas não conseguiram entrar, não conseguiram botar os seus ovos. Então, nesses frascos não se formaram larvas. Não tinha lá nenhuma larvazinha formada, porque a mosca não entrou. Acreditava-se que assim teria derrubado a abiogênese, né? Pois eles acreditavam que existia um princípio vital que gerava seres vivos. Olha lá, gerou as mosquinhas lá, né? E o Francisco Redi mostrou que não tem como, né? Não existe esse princípio vital que pode formar vida, porque não se formou vida, não se formou larva e mosca nos frascos tampados. Só que na mesma época que Francisco Redi fez esse experimento, também se descobriu o mundo dos micro-organismos. Eles não sabiam ainda da existência dos micro-organismos, só se sabia dos seres macroscópicos, que dá para ver a olho nu. Eles não sabiam da existência dos seres vivos que não dá para ver a olho nu, dos seres microscópicos, né? Então, a partir daí, eles disseram que tudo bem, que podia funcionar para animal macroscópico, mas com certeza não funcionava para animal microscópico. E aí, a briga continuou. Então, continuou a teoria da abiogênese. A teoria da abiogênese venceu. Continuando, novo embate, né? Então, Needham, que era um padre, né? Um padre, um frei. Então, ele pegou vários frascos de vidro também e colocou caldo nutritivo dentro desse frasco. O caldo nutritivo, na verdade, é como se você cozinhasse os vegetais, se fizesse lá um caldo, né? O que você vai colocar lá? Batata, que mais? Cenoura, uma sopa, né? Batata, cenoura, vamos pensar mais no que lá? Repolho, couve. Você vai colocar vários vegetais, cozinha esses vegetais e daí você tira a água, o caldo. Esse é o caldo nutritivo, né? Ou então, se você cozinha a carne, a água do cozimento da carne é um caldo nutritivo também. Então, Needham usava esses caldos nutritivos, colocava nos seus frascos, né? E tampava o frasco. Então, ele aquecia o conteúdo do frasco e tampava o frasco. Dentro de alguns dias, o caldo ia esfriando, né? E ele viu o quê? O surgimento de micro-organismos neste caldo, né? Ele via que surgiu esses micro-organismos. Mesmo tampando os frascos, surgiu, né? Daí, ele acreditava na abiogênese. Surgiu Spallanzani, outro padre, questionando Needham. Ele diz que os frascos não foram aquecidos suficientemente. Então, ele aqueceu os frascos de forma suficiente, aqueceu muito mais o frasco, porque eles acreditavam que existia um princípio vital, um princípio ativo, e tampou bem o frasco, né? E ao redor da rolha colocou cera de abelha. Quer dizer, então ele vedou bem o frasco, né? Vedou bem o frasco. Dentro de alguns dias, o experimento de Spallanzani, olha aqui o de baixo, o de Spallanzani que estava vedado, né? O caldo não estragou.
Não surgiram micro-organismos. Ele ferveu bastante o caldo, quando o caldo esfriou, nada surgiu lá dentro. Daí o Needham rebateu a afirmação do Spallanzani dele. Ele disse, mas você ferveu demais, você matou o princípio ativo, por isso que não surgiu micro-organismos. E a biogênese perseverou novamente, né? Eis que então surge Louis Pasteur. Louis Pasteur era um cientista francês. Então, ele vivia de descobertas, né? Então, na época, assim, quando tinha assim, um problema para ser resolvido, eles lançavam assim, um prêmio em dinheiro para quem descobrisse a solução. Então, o Pasteur, ele vivia trabalhando dessa forma, né? Vivia dessa forma, de fazer os seus experimentos. E é do Louis Pasteur que vem o termo pasteurização. Quando a indústria de vinhos da França tinha um problema que o vinho estava estragando rapidamente, né? Porque quem é que estava estragando? Os micro-organismos que estavam decompondo o vinho, né? Estavam estragando o vinho, surgiu um problema. Chamaram Louis Pasteur para tentar resolver. Daí, através de muitos experimentos, ele descobriu que se o vinho fosse aquecido de uma forma branda, não chegasse a ferver, né? Fosse aquecido só um pouquinho, esse aquecimento brando, ele seria responsável, ele mataria a maior parte dos micro-organismos, mataria os micro-organismos. E daí, como o vinho estava tampado, estava fechado, não tinha micro-organismo nenhum para se reproduzir e o vinho não estragaria. A esse processo foi dado o nome de pasteurização. Até hoje nós usamos esse processo. Vejam, quando nós tomamos o leite de pacote, você vai ler lá, diz leite pasteurizado. A cerveja, ela é pasteurizada, né? O que mais que é pasteurizado? Suco, o suco de pacotinho é pasteurizado. Então, a pasteurização é utilizada até hoje. Como é que eles fazem a pasteurização do leite? Eles vão aquecer o leite até aproximadamente uma temperatura de 40 graus, porque vocês sabem que a fervura é 100 graus, né? No nosso caso aqui é 97 graus. Mas então a fervura exige muito mais temperatura. Então aquece-se até uma temperatura de 40 graus, mata os micro-organismos e aí não tem essa proliferação e o leite vai durar muito mais. Né? Isso é o leite de pacote, certo? Então vamos lá, o Louis Pasteur era um outro problema agora, né? Então eles queriam derrubar a biogênese. Vamos lá então, como é que o Pasteur montou o seu experimento? O experimento do Louis Pasteur. Ele pegou o caldo nutritivo, né? Pode ser lá o caldo de vegetais, o caldo de carne, colocou dentro do balão, um balão de vidro. Né? Colocou o caldo dentro do balão. E daí, ele aqueceu o pescoço do balão, que é de vidro. Então, ele aqueceu o pescoço de balão e torceu esse pescoço do balão. Ele esticou esse pescoço do balão. Olha aqui como é que ficou o formato do pescoço de balão, que eles chamam de balão com pescoço de cisne, certo? E o caldo estava lá dentro. Daí ele ferveu esse caldo por muito tempo. Ferveu o caldo por muito tempo, né? E depois esse caldo, depois ele tirou o balão, né? E depois de dias o líquido esfriou. Depois de dias, depois de semanas, não surgiu contaminação. Não surgiu micro-organismo. Daí os cientistas defensores da abiogênese disseram para ele, é porque você ferveu demais, você matou o princípio ativo, você matou o princípio vital. Daí o que o Louis Pasteur fez? Ele pegou um dos frascos, porque ele fez vários frascos, depois de semanas e semanas e o caldo não estragou, pegou um dos frascos e quebrou o pescoço do balão. Quebrou o pescoço do balão. O que aconteceu? Agora, o conteúdo do balão estava em contato com o ar. Então, os micro-organismos presentes no ar contaminaram o caldo e desenvolveu-se no caldo os micro-organismos, né? E daí, como é que ele explicou
para os cientistas da época, né? Como é que não ocorreu a formação desses micro-organismos nos balões que tinham o pescoço de cisne? Ele compreendeu que quando esse caldo, né, a fervura desse caldo, a água do caldo iria evaporar. A água do caldo evaporava e esse vapor, ele foi grudando, olha, ele foi grudando, foi ficando aqui, ó, condensado nas paredes do balão. Então, aqui tinha o quê? Vapor de água condensado, certo? Cheio de pouquinho de água aqui. Então, esse vapor de água grudado nas paredes do balão, eles filtravam o ar, porque o balão ficou aberto. Olha aqui, ó, o balão estava aberto, em contato com o ar também. Só que quando o ar entrava dentro desse balão, a poeira, os micro-organismos ficavam presos nesse vapor, ficavam presos nesse pescoço e não chegavam a contaminar o caldo, né? E quando ele quebrou o pescoço do balão, a entrada de ar aqui foi imediata e o ar contendo micro-organismos fizeram com que o caldo entrasse em decomposição, estragasse, certo? Então, por meio desse experimento, Louis Pasteur derrubou a abiogênese e o que vigora hoje é a teoria da biogênese, que os seres vivos se originam a partir de um outro ser vivo pré-existente, sendo o ser macroscópico ou microscópico. Só que resolveu essa questão, né? Só que o problema continua, né? E a origem do primeiro ser vivo, né? Então aqui, ó, eles estavam discutindo a origem do ser vivo. Vigorava a teoria da abiogênese, que acreditava na força vital, no princípio vital. Foi derrubada pela teoria da biogênese, que acha que tudo ocorre através da reprodução, que um ser vivo provém de outro ser vivo pré-existente. Mas de onde surgiu o primeiro ser vivo, né? Como surgiu esse primeiro ser vivo? Várias hipóteses foram formuladas para tentar explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, aqui a primeira e a mais antiga é o criacionismo, que diz que é de origem divina. Só que a gente não pode pensar só na nossa crença, né, ocidental, né, na crença, na formação, né, no livro do Gênesis, como nos é ensinado. Existem também outras teorias, a teoria hinduísta, né, na Índia, como é que eles explicam o surgimento dos primeiros seres vivos, na China, no Japão, vários países, várias culturas tentam explicar o surgimento da vida no nosso planeta, certo? Então, quando a gente fala em criacionismo, está falando também dessas teorias. Só que o criacionismo diz que os seres, eles surgiram daquela forma e eles não se modificaram ao longo do tempo. Nós sabemos que isso não é verdade. Os seres vivos estão em constante modificação, né? E isso é comprovado pela existência dos fósseis. Muitas vezes os fósseis encontrados, aquele animal, aquela planta já não existe mais aqui no nosso planeta, já foi extinto, então já modificou, já alterou, né? Já vem assim de um outro ser vivo, já sofreu uma especiação, que é quando uma espécie se transforma em outra espécie, né? Então, outra teoria que também tenta explicar, outra hipótese que também tenta explicar o surgimento, né, dos seres vivos é a origem extraterrestre ou a panspermia. O que diz a panspermia? Que a vida chegou no nosso planeta através de moléculas orgânicas que caíram aqui, né, nos meteoros e nos meteoritos. Por que eles acreditam nisso? Porque em análises do material presente no meteoro, no meteorito, já foram encontrados aminoácidos. E os aminoácidos são os tijolinhos que formam a proteína, né? Quer dizer, então esses aminoácidos, eles viajam pelo espaço nos corpos celestes. Então a panspermia diz que a vida se originou aqui através desses aminoácidos que caíram aqui e se desenvolveram. E a origem através da evolução química, que é a teoria de Oparin e Haldane, formulada em 1920.
Essa é a teoria mais aceita pela ciência hoje. Então, o que essa teoria diz, né? Vamos voltar lá. Então, quando nós pensamos lá na Terra primitiva. Então, a Terra primitiva, o nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, acredita-se que há cerca de 20 bilhões de anos ocorreu a grande explosão, que é o Big Bang. Acredita-se que toda a matéria do universo começou a ser comprimida e foi aumentando a pressão, foi aumentando a temperatura, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, aumentando a pressão, aumentando a temperatura e tudo isso explodiu. Essa explosão é denominada Big Bang. Dessa explosão não sobrou nem um pedacinho de rocha, sobrou só poeira cósmica. Ao longo dos milhares de anos, essa poeira foi se condensando, essa poeira foi se juntando, essa poeira foi se condensando, essa poeira foi se juntando, e lá no interior, onde essas partículas se chocavam, devido à energia cinética, que é a energia do movimento, tudo isso foi se aglomerando, formando os corpos celestes que nós temos hoje. O nosso planeta, o planeta Terra, tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Essa é a idade do nosso planeta. E os primeiros seres vivos, acredita-se que surgiram há 3,5 bilhões de anos. Então foi necessário 1 bilhão de anos para formar as primeiras formas de vida. E como é que acredita-se que isso aconteceu? Então, no início, o nosso planeta era uma bola incandescente, formada por rocha derretida, e a atividade elétrica era muito grande, muitas tempestades e raio. A água estava se formando, escapava vapor de água da terra, né? Subia rapidamente, formava nuvem e caía, era chuva intensa, era muito raio, atividade vulcânica, lançando os gases da atmosfera primitiva, né? Então a atmosfera primitiva era bem diferente da atmosfera atual, porque na época não tinha oxigênio, sem oxigênio. O que tinha na atmosfera primitiva? Metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Essa era a composição da atmosfera primitiva. Agora pense, né? Chovendo muito, chovendo muito, chovendo muito, chovendo muito, né? Essa água, assim, ela foi se acumulando nas depressões da terra, nos buracos da terra, formando os rios e os mares, e a superfície da terra era muito quente, porque ela estava se resfriando. Essa água do solo da superfície era uma água aquecida, né? Era uma água aquecida. Então, acredita-se que, o Parin e Haldane acreditam que nessa atmosfera primitiva, metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, atravessada por intensa carga elétrica, os raios. Imagina, essa atmosfera, o raio atravessava essa atmosfera, transformava essas substâncias químicas que com o excesso de chuva caíam na superfície da Terra e eram arrastadas. E o destino final da água da Terra é onde? No mar. Então, nos mares primitivos, acredita-se que tenham surgido os primeiros seres vivos. Esses elementos químicos transformados estão lá na água do mar agora, na água do mar quente. Estão lá. Daí, com o passar do tempo, essas substâncias orgânicas, elas foram se juntando, foram se unindo, foram formando aglomerados. E ao redor desses aglomerados de substância orgânica, porque formaram-se aminoácidos, ao redor desses aminoácidos formou-se uma película de água, que os cientistas chamam de película de solvatação. Ali teria surgido o primeiro ser vivo a habitar a Terra. A esse ser que surgiu no mar primitivo, dá-se o nome de coacervato ou coacervado. Então aqui tem mais ou menos esse esqueminha, né? Só lembrando que essa é a teoria aceita hoje, né? Essa é a teoria aceita hoje pela ciência.
Então, olha aqui. Então, aqui tem a atmosfera primitiva, metano, amônio, hidrogênio, vapor d'água, né? Daí era atravessada pelos raios, a chuva levou para a superfície, que escorreu, foi parar lá na água dos mares quentes, os mares primitivos. E acabaram formando nesses mares os aminoácidos que se uniram, né? Que foram se unindo, né? Formaram proteínas com uma película de solvatação, originando os coacervatos ou coacervados. E acredita-se que esse coacervado ele foi evoluindo com o passar do tempo e originou a célula primitiva. E essa célula primitiva foi evoluindo, originando os outros seres vivos que nós temos no nosso planeta. Então, como é que se forma o coacervato? Então, aqui tem a atmosfera primitiva, a chuva, né? As partículas na atmosfera carregadas pela chuva vão pro mar, se unem essas partículas, né? Vão se unir essas partículas e originando os coacervatos, né? Aqui também, né, a membrana de solvatação e a formação do coacervato. Só que, isso foi em 1920. Assim, a princípio parece até absurdo. Nossa, acreditar numa coisa dessa. Só que foi feito um teste, né? Essa hipótese foi testada. Quem é que testou? 2 cientistas, né? Miller e Fox testaram esta teoria, essa hipótese, né, do Parin e do Haldane. O que eles fizeram? Vejam que eles montaram um experimento com frascos de laboratório. Olha aqui, ó, tudo frasco de laboratório. Aqui entrada de água, estão vendo? Ó, tudo vidro, tudo experimento de vidro. Estão vendo? Ó, tudo estrutura de vidro. O que ele fez? Ele colocou aqui água, né, e começou a ferver a água. Então, aqui, olha, nessa região aqui, seria produzido o vapor de água da atmosfera primitiva. Olha, o vapor sobe, subiu o vapor, né? Bem subido por esses caninhos de vidro. Nessa região aqui, ele tentou criar o quê? A atmosfera primitiva. Por quê? Porque aqui, olha, junto com o caldo, né? Ia ter, ó, nessa atmosfera primitiva ia ter o metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor d'água que subiu. Ele recriou aqui a atmosfera primitiva. E veja o que é isso aqui, olha. Ele estava produzindo, olha, são fios elétricos, positivo e negativo, dando choque ali, ó, produzindo choque. O que era o choque? As descargas elétricas, os raios. Então, quando essa descarga elétrica atravessou os gases colocados aqui, né? O metano, amônio, hidrogênio, o vapor d'água, quando atravessavam tudo isso, as substâncias caíam, olha. Elas iam caindo aqui e se depositando nesse U, olha, no tubo em U. Esse tubo em U estaria representando o quê? O mar primitivo, né? Então, aqui daí era a chuva caiu e levou esses compostos lá para o mar primitivo. E aqui, nesse tubo em U, os cientistas Miller e Fox encontraram aminoácidos. Ocorreu a formação de aminoácidos a partir dessa mistura aqui na atmosfera primitiva. Então, através desse experimento, comprovou-se que os aminoácidos podiam ter surgido, sim, dessa forma na atmosfera primitiva, né? Mas continua, surgiu também a hipótese heterotrófica, né? Então, o que diz nessa hipótese heterotrófica? Tá, a partir dos coacervatos agora, né? Então, os coacervatos no mar. Encheu o mar de coacervato. Olha, nós estamos no mar, né? No mar quente, no mar aquecido, no mar primitivo. Olha, nós somos os coacervatos. Eu sou um coacervato, vocês são os coacervatos também, olha. Estamos lá na água do mar. Encheu o mar de coacervato. Então, no princípio, tinha muita matéria orgânica, tinha muito alimento para você utilizar ali. Você utilizava esses alimentos ali, né? Utilizava esses alimentos e fazia fermentação. Você iria utilizar o processo da fermentação,
né? Porque o gás, com o processo da fermentação, você usa as substâncias do meio, faz fermentação. Só que do processo de fermentação, libera gás carbônico, né? Então, eles acreditavam que o primeiro ser vivo, o coacervato, utilizava a substância do meio e fazia a fermentação. Dessa fermentação produzia-se gás carbônico. Com o aumento de gás carbônico, o aumento de coacervato, quando aumenta muito uma população, o que começa a diminuir? A quantidade de alimento. Então, diminuiu a disponibilidade de alimento. Quando falta alimento, o que acontece? Alguns coacervatos morreram, né? Alguns coacervatos morreram pela falta de alimento, né? Então, daí, né? Aumenta o gás carbônico, diminui a quantidade de alimento, muitos coacervatos morreram, mas alguns deles, imagine, vocês sobraram, olha, nós sobramos, nós somos os coacervatos que ficaram vivos. O que nós temos? A água do mar, agora com pouco nutriente, né? Agora não tem quase nada de comida. Vamos fazer regime forçado agora. Não tem quase nada de comida, né? Nós temos o que? A atmosfera primitiva e nós temos a luz do sol, né? Então, acredita-se que, como não tinha mais comida, o que os coacervatos fizeram? Eles passaram a fazer o quê? A usar a luz do sol para produzir energia, para se manter vivos. E como é que é o nome do processo onde se utiliza a luz do sol para se produzir energia? É a fotossíntese. Foto é luz, síntese é produção. Fotossíntese é o que? Produção de energia a partir da luz do sol. Então, acredita-se que esse ser simples, esse ser primitivo, o coacervato que fazia a fermentação, ficou sem alimento, ele se desenvolveu, ele evoluiu e passou a fazer fotossíntese, né? E os seres que vieram a partir dali, acredita-se que, né, com o processo da fotossíntese, que gás começou a surgir na atmosfera que ainda não tinha? O gás oxigênio. Então foi fazendo fotossíntese, lançando oxigênio, né? Tinha bastante gás carbônico na atmosfera por causa da fermentação, foi lançando oxigênio na atmosfera, foi lançando oxigênio na atmosfera. E a partir daí surgiram seres que conseguiam utilizar esse oxigênio para sobreviver, que